Atos capítulo 23. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, o capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos. E a proposta é esta, que você leia todo este capítulo antes de ouvir o vídeo e de ver, o vídeo. Que você possa meditar nesse capítulo da Bíblia Sagrada, pensar sobre ele, orar, pedir a Deus que fale ao seu coração e depois de meditar, volta aqui no vídeo e confira conosco os pensamentos, as impressões e os nossos comentários. Você se lembra em Atos 9 que conta como que o apóstolo Paulo teve o seu encontro com o Senhor Jesus. E nesse mesmo capítulo, no versículo 15 e 16, a gente vê qual era o propósito de Deus na vida de Paulo, que era, ele havia de ser um vaso escolhido. Para quê? Propósito: levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E Jesus ia mostrar para ele quanto deveria padecer pelo nome de Jesus. Então, este é o propósito. Era o propósito de Jesus na vida de Paulo. E você sabe que cada um de nós temos um propósito, algo que o Senhor Deus quer de nós. Mas aí você vai perguntar: como eu vou saber o propósito de Deus na minha vida? Você pode começar lendo a palavra todos os dias. Você pode orar e na sua oração você pergunta para o Senhor: meu Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Mostra para mim. E nessa oração sincera, você fica com seu coração aberto e atento, que o Senhor certamente vai demonstrar para você uma forma que você entenda. Você pode colocar à disposição do Senhor os seus dons naturais. Começar fazendo obras que você possa fazer para ajudar na obra do Senhor, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo, com a sua igreja, com a sua família, no casamento, para com os filhos, para seus amigos, suas amizades, seus vizinhos, nas escolas, no seu país, no mundo, enfim, nas redes sociais. Você pode usar os seus dons e talentos para beneficiar as pessoas dentro da vontade de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar para você o propósito dele na sua vida. E como a gente falou, no outro capítulo, para nós alcançarmos o propósito, a gente tem que passar pelo processo. E às vezes o processo, o momento, não é tão confortável. A gente tem que sair da zona do conforto, deixar as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida e através de nós tomarem lugar. E aí, muitas vezes, a gente vai sofrer e passar perseguições e momentos de aflição. Nos capítulos anteriores, a gente viu que Paulo já vinha sido avisado pelo Senhor Jesus que ele ia passar de cidade em cidade
ia passar tribulações, né? E ele então, já chegando em Mileto, ele fala que ele queria falar com os líderes de Éfeso, mandou chamar os anciãos e contou para eles, né, que seria a última vez que ele estaria face a face com aqueles irmãos. E aí foi aquela comoção. E ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Paulo enfrenta uma oposição muito grande. Mesmo tendo, né, falado com os líderes da igreja em Jerusalém, com Tiago, ele deu conta, prestou conta de todo o seu ministério, deu detalhes da obra que ele tinha feito em várias cidades e como os gentios haviam crido no nome do Senhor Jesus. Então a liderança ali da igreja de Jerusalém glorificou a Deus. E falou para Paulo, né? Paulo, chama então alguns irmãos, faz um voto e mostra para os judeus que você também preza pela lei do Senhor. E aí ele fez isso. Só que os judeus, principalmente a liderança, foi muito opositora à palavra que era pregada pelo apóstolo Paulo e chegaram a acusá-lo injustamente e prender Paulo. Paulo, então, informa as autoridades romanas que ele é cidadão romano, então as autoridades ficam preocupadas e no dia seguinte eles mandam soltar Paulo e chamar os principais líderes dos judeus, porque eles queriam saber, afinal de contas, o que Paulo estava sendo acusado, do que ele estava sendo acusado, porque eles queriam o apóstolo Paulo preso. E o tribuno, então, mandou chamar os principais dos líderes dos judeus e manda trazer o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, agora no capítulo 23, olha fixamente em direção nos olhos destes líderes, deste conselho, destes homens judeus. Ele olha nos olhos deles, diz a palavra. Ele olha bem direto. Ele quer a atenção deles. Ele quer mostrar sinceridade. Como eu já disse no outro vídeo, de certo lembrou-se de Estevão, que com toda certeza foi um momento muito marcante para Paulo, quando Estevão se dirigiu aos judeus, clamando que os judeus se arrependessem e depois pedindo que Deus os perdoasse. Sem dúvida, uma cena, um momento muito marcante para o apóstolo Paulo. E agora Paulo tinha que se dirigir a esses judeus e disse assim: homens, né, senhores, cavalheiros, irmãos. Então Paulo se colocou também como judeu que era, com afeição, com ligação com aquelas pessoas. E lembrando que Paulo tinha sofrido da parte deles acusação injusta e violência verbal e física.
e até prisão. E ele disse: irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Deixaram só ele falar isso. O sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele ferir a boca de Paulo. E Paulo falou: Deus te ferirá, parede branqueada. Parede branqueada quer dizer hipócrita, aquele que só tem uma massa, mas por dentro tá tudo estragado, é só aparência. Ele falou: Deus te ferirá. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Então a gente vê aqui um sinédrio corrupto. Eles não deram a Paulo nenhuma condição de mostrar o lado dele. A hora que ele ia mostrar, eles bateram em Paulo na boca. E já tinham aquele motim feito, né? Toda aquela confusão. E ele preso sem ter o devido julgamento. Então esse sinédrio não estava preocupado em achar a verdade e julgar de acordo com as leis de Deus. Eles eram assim chamados sacerdotes das sinagogas, dos templos. Eles eram considerados religiosos, homens que eram guardiões da lei de Moisés, da lei de Deus. Mas a gente percebeu aqui um sinédrio corrupto, apenas prestando atenção em lei e tradições humanas, não preocupados em fazer justiça, em fazer a vontade de Deus. Eu gosto muito dessa parte da palavra, muito mesmo. Porque aí Paulo estava lá na fortaleza, né? Paulo, lá em Romanos 9, fala que ele queria muito, muito mesmo que os judeus fossem salvos, né? Conhecessem que realmente Jesus o crucificado, a quem Deus ressuscitou ao terceiro dia, esse Jesus é o Messias, é o Cristo. Ele queria muito que os irmãos dele, judeus, né, também como ele, passassem a entender que estão errados e crescem. Ele queria muito, queria demais. E aí ele lá preso, né, depois que ele conseguiu quase nem falar, porque queriam bater na boca de Paulo, né? Ele estava lá na prisão e na noite seguinte, versículo 11, o Senhor Jesus apresentou-se a Paulo. Se vê, Jesus apresentou-se a Paulo no caminho de Damasco. Mas quando ele estava ali vendo Estevão, é claro que ele sentiu ali uma presença. É claro que ele viu que aquilo lá era algo diferente. É claro que a presença de Deus se fazia ali forte. É claro que ele ficava intrigado com aqueles cristãos que morriam, mas não negavam o nome de Jesus, porque essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, Paulo ali à noite, na prisão, quem sabe com medo, quem sabe triste, quem sabe frustrado de
várias vezes ter tentado pregar aos judeus e não ter conseguido nesses últimos dias. Quem sabe cansado, né? Quem sabe sozinho. Quem sabe ele estivesse até chorando, orando. E Jesus ali. A palavra diz que o Senhor se apresentou a ele e falou: Paulo. Chamou o nome, né? O Senhor Jesus me conhece pelo nome. O Senhor Jesus te conhece pelo seu nome. Ele sabe que você está passando. Ele sabe, quem sabe você não esteja preso numa fortaleza com cadeias como Paulo, mas talvez esteja em outro tipo de prisão. Prisão da tristeza, da síndrome do pânico, a prisão de espíritos que atrapalham a sua vida, a prisão de pessoas que te desprezam, que te ofendem, a prisão da falta de dinheiro, da enfermidade, do medo, do que vai acontecer. Mas o Senhor diz: Paulo, tem bom ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Eu acho tão interessante. Bora trabalhar, Paulo. Vamos, né? Você tem trabalho para fazer. Já fez a sua parte aqui em Jerusalém. Agora, Roma te espera. No outro dia, os judeus fizeram um plano sórdido para matar Paulo. Mais de 40 homens judeus. Eles falaram: a gente não vai comer e nem beber. E eles estavam tão determinados que eles falaram: nós estamos fazendo isso embaixo de juramento e maldição. A gente não vai comer nem beber enquanto não matar Paulo. Eles estavam assim, endemoniados mesmo. E eles chamaram então, foram lá conversar com os principais dos sacerdotes e anciãos. E disseram: olha, a gente vai ficar debaixo de maldição se a gente comer ou beber antes de matar Paulo. E eles, o plano era que os sacerdotes, os principais, fossem lá no tribuno romano com a desculpa que eles queriam interrogar Paulo, fazer uma audiência para colher mais informações, solidificar ali o julgamento. Mas isso era uma desculpa, porque eles falaram, né? Você vai lá, falar que vocês vão lá, falar que quer saber mais algumas coisas, de alguns negócios, e antes que ele chegue, a gente já vai estar pronto para matar o apóstolo Paulo. Mais uma vez, aqui estando demonstrado que esse sinédrio era corrupto e não agia debaixo das leis de Deus. Eles estavam fazendo a injustiça, né, com as próprias mãos. Eles não estavam nem aí, como se diz popularmente, para ter um respeito com a lei de Deus. E não quiseram nem saber se Paulo era judeu, se ele era de que religião ele era, o que ele fazia, se ele estava certo ou errado. Eles estavam com raiva e determinados, com ódio mortal, literalmente, determinados a matar. E com este plano, com essa trama, com essa cilada, eles estavam então combinados com os principais dos sacerdotes que se diziam, né, guardiões da lei de Moisés.
apóstolo Paulo, nos seus escritos, sempre muito discreto quanto à sua vida pessoal, né? Sua vida íntima particular. Ele contou, né, na sua carta à igreja de Corinto, a sua carta aos Coríntios, que ele estava solteiro. Mas há estudiosos que querem provar por A mais B que ele foi sim, em algum tempo casado, ou ele era viúvo, ou divorciado. Mas de qualquer forma, Paulo é discreto quanto à sua família, à sua vida pessoal. Ele realmente, depois que ele recebeu a missão do próprio Senhor Jesus, ele se dedicou inteiramente à obra. E não em toda a sua vida ele disse: não vivo eu, mas Cristo. Vivo em mim, e o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas no versículo 16, acaba aqui escapando algo da família de Paulo. E a gente vê que Paulo tinha uma irmã e um sobrinho, filho da irmã de Paulo, e justamente a família de Paulo que descobre essa trama, esse plano maquiavélico contra ele. E o sobrinho, de certo, né, apaixonado pelo tio, ali atento, né, acredita-se que ele era jovem ainda, então, atento a tudo que falavam e discreto, ele deu um jeito de entrar na fortaleza, na cadeia onde estava o tio, né, o tio Paulo, e contou para Paulo. Corajoso menino, hein? O apóstolo Paulo, então, chama o centurião, um deles, né? E deu um jeito de conseguir que o centurião levasse o jovem, que diz que ele é jovem, então, sobrinho de Paulo, deveria ser ainda ou adolescente, né? Jovem, novo. Falou: leva esse jovem ao tribuno, porque ele tem algo para comunicar. E aí a gente já vê a providência de Deus, né? Então Paulo, depois de ouvir o próprio Jesus falar com ele, depois viu o sobrinho, já deu aquela, né, animada, ele recompôs, se encorajou de certo. E o centurião, sim, né, um daqueles que estavam ali tomando conta do apóstolo Paulo na prisão, na fortaleza, levou o sobrinho dele ao tribuno. E quando o centurião chegou perto do tribuno, falou: o preso Paulo me chamou assim, particular, e me pediu para trazer este jovem até o Senhor, porque ele tem algo a dizer. Aí aqui diz no versículo 19 que o tribuno pegou a mão do jovem, colocou no canto, né, à parte, e perguntou em particular: o que você tem para me contar? Então, esse fato do tribuno pegar na mão, levar no canto, dá a entender que realmente era bem jovenzinho mesmo, né? E aí, o sobrinho de Paulo, corajoso, gostava do tio, certamente, né? Ele falou: os judeus, eles estão combinados de vir aqui e rogar que o Senhor leve Paulo ao conselho deles lá, ao sinédrio deles. Como se eles tivessem que perguntar alguma coisa, fazer uma audiência. Mas não acredita não,
porque mais de 40 homens combinaram, armaram ciladas, sob pena de maldição, de nem comer e nem beber, até que o homem esteja morto. E já estão todos, né, apercebidos, esperando de ti promessa. Aí o tribuno falou, tá, pode ir, mas falou para ele não contar para ninguém. É importante essa parte, não contar para ninguém. Muitas vezes a gente ou está distraído, não sabe ficar da boca fechada, mas em assuntos importantes, a confidencialidade, a gente ser discreto, não deixar transparecer, é muito importante, porque se a gente deixar escapar qualquer coisa, pode ser fatal, pode trazer prejuízos para nós mesmos e para outras pessoas inocentes. E esse jovem, embora de pouca idade, entendeu a importância da missão, foi corajoso, foi lá, falou que tinha que falar direitinho. E o tribuno levou bem a sério o que o sobrinho de Paulo, jovem, tinha falado para ele. Então ele mandou 2 centuriões, né, aprontar de noite, né? Tinha que ser de noite para não dar bandeira para o inimigo, né? 200 soldados iam fazer a escolta de Paulo. 200. E 70 da cavalaria. E 200 arqueiros para irem até Cesareia. E Paulo também ia a cavalo, né? Porque ele estava preocupado que Paulo chegasse até o governador Félix, né, o presidente Félix, a salvo. É importante você ver aqui que está falando os nomes das autoridades romanas. É importante você notar isso, porque os mais incrédulos poderão ir procurar na história e verificar que essas pessoas realmente existiram, não é uma história inventada, são fatos reais. Você pode procurar governador Félix, e aqui diz que foi feita uma carta, o tribuno fez uma carta formal de encaminhamento, de apresentação a Félix, né? E o nome desse tribuno também é mostrado aqui. O nome dele é Cláudio Lísias. E também é falado o nome do sumo sacerdote judeu, que era Ananias. Ananias também era o nome daquele servo de Deus usado para orar pelo apóstolo Paulo. Logo em Atos 9, quando ele estava cego, ele orou pelo apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo viu novamente. Então, era o mesmo nome. Imagina o apóstolo Paulo ali, com tantas emoções, com esses nomes, tanto fazendo referência àquela experiência tremenda que ele teve, né, no início da sua conversão com o seu irmão em Cristo, Ananias. E ele diz a história, né, que o sumo sacerdote Ananias era filho de Nebedeu. Esse Ananias era um homem cruel e violento. Ele exerceu o ofício de sumo sacerdote entre 48 e 59 depois de Cristo. E não deve ser confundido com Anás, que está registrado em João 18:13. Ananias foi assassinado pouco antes do início da guerra contra Roma, em 66 a 70 depois de Cristo.
Então, esse deslocamento militar fortemente armado foi, então, levar o apóstolo Paulo até Félix. Félix era um ex-escravo que foi liberto, mas ele conseguiu uma posição de influência no governo romano. Em 52 depois de Cristo, o imperador Cláudio enviou para governar a Cesareia. Então, Félix foi chamado pelo tribuno de excelentíssimo, né? Ele estava ali numa posição de autoridade. E ele perguntou para Paulo de onde ele era, né? Paulo falou que era da Cilícia. Então ele falou, eu vou te ouvir sobre isso. Quando Paulo chegou na presença de Félix, dando a entender que a Cilícia era da competência deste governador Félix. Então, ele iria, sim, ouvir e atender ao apóstolo Paulo. Então, o comandante, o tribuno, escreveu uma carta explicando o caso, né, como se fosse o processo, né, judicial de Paulo, para que o governador pudesse entender um pouco do que estava acontecendo ali. Então, a carta continha as informações que você viu aí nos versículos 27 a 30, que Paulo foi preso. Ele estava para ser morto pelos judeus. Então, Cláudio Lísias, que era o tribuno, resgatou Paulo da mão dos acusadores, principalmente por ele ser cidadão romano, né? É por isso que ele ficou tão preocupado com o apóstolo Paulo. E as acusações contra Paulo eram de cunho religioso, não tinha nada a ver com as leis dos romanos. E também eles prepararam ciladas contra a vida de Paulo. Os soldados, em cumprimento ao dever do comandante, a ordem que tiveram recebido, eles então chegaram a Antípatre, que é uma cidade que foi construída por Herodes, o Grande, em homenagem ao seu pai, Antípater. E essa cidade ficava a 50 quilômetros de Jerusalém. Se lembra que Paulo estava em Jerusalém, a caminho de Cesareia. E nessa cidade, então, eles dali prosseguiram com Paulo para a fortaleza, né? E a cavalaria chegou, deu a carta para o governador, e o governador leu a carta, obviamente, né? Viu que Paulo era da Cilícia, portanto, provavelmente da competência dele. Então, ele mandou chamar os acusadores, os sacerdotes, para virem também ali e fazer, né, um tipo de um julgamento, uma audiência decente, né, para o apóstolo Paulo. Enquanto os acusadores, os sacerdotes, os judeus não chegaram, Paulo foi mantido sob custódia no pretório romano, que antes era a residência oficial de Herodes o Grande, mas depois, né, foram incluídas celas, prisões ali, né? Então, nesse local é que ficou o apóstolo Paulo aguardando, né, a hora ali do julgamento, da audiência. E eu estou falando alguns detalhes históricos para que as pessoas que tiverem, assim, curiosidade possam buscar esses dados, essas informações na história e conferir
a veracidade da palavra de Deus e de tudo que contém a Escritura Sagrada. A gente vai ficando hoje por aqui. Na semana que vem a gente vai ver Paulo perante o tribunal do governador Félix. E hoje a gente viu como foi lindo o Senhor Jesus falando para Paulo. Tenha bom ânimo, Paulo. Senhor Jesus já falou que no mundo a gente vai ter aflições, mas ele falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, tenha coragem, aguenta firme, porque eu estou com você todos os dias, disse Jesus. Ele está com a gente. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.